Deus abençoe. Vamos levantar para começar nosso culto. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostro doce amor. Todos meus pecados apagado estão, paz e gozo tem no meu coração. Sim, eu creio eu na Bíblia, livro do meu Deus. Para minha Bíblia eu maná dos céus, mostra meu caminho para um lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Que cada uma hora e rendendo esse culto na mão do Senhor. Sim, eu creio eu na Bíblia, livro do meu Deus. Para minha Bíblia eu maná dos céus, mostra-me caminho para um lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Senhor, obrigado pela sua graça e sua misericórdia, por ter nos protegido durante toda a noite, concedeu-nos a saúde, Senhor, e a razão que nós viemos aqui para adorar-te e louvar-te. Enquanto a sua palavra será transmitida, pedimos que a sua presença esteja conosco. Coloca-me de lado e toma a direção de tudo. Ajuda o intérprete. Nos abandonamos nas suas mãos. Que o Espírito Santo possa tomar conta de nós, Senhor, para que eu seja um instrumento pelo qual alimentará os teus filhos. E nos abandonamos totalmente nas suas mãos, sob o seu controle, pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos pegar as nossas Bíblias para lermos, vamos ler o livro do Apocalipse 10, 1 até 7. Apocalipse 10, 1 jusqu'à 7. E Daniel 12, 1, 13. Daniel 12, 1 jusqu'à 13. Depois vamos continuar com outras escrituras que virão a seguir. A palavra de Deus diz o seguinte, Apocalipse 10, 1, 7. Apocalipse 10, 1 jusqu'à 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi
estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém? Vamos diretamente num outro livro, que é o Daniel, desta vez. Na livre Daniel. Pois claro, é o Antigo Testamento. Ancien Testament. Estamos aqui no capítulo 12, 1 até 13. Chapitre 12, 1 jusqu'à 13. E naquele tempo se levantará o Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo filho do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E aos que muitos ensinam justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte à outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estava outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santos, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E, desde o tempo em que contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém. Vamos dessa vez no Novo Testamento. No Novo Testamento. Aqui no livro de Mateus, capítulo 11. No livro de Mateus, capítulo 11. Versículo 25. Versículo 25. Aqui Jesus está rendendo glória ao Pai. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graça te dou, ó Pai, o Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Amém? Vamos de novo no 1 Tessalonicenses. Toquem na 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 13 a 18. Versículo 13 jusqu'à 18. A palavra de Deus diz o seguinte: não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Vamos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, Capítulo 15. chapitre 15, Versículo 51. verset 51. 15, versículo 51. Aqui é o Paulo, Dr. Paulo falando. Chapitre 15, verset 51. Ah, ali, Dr. Paul Koloba. Que está a nos dizer que todos nós não vamos morrer. Mas você sabe que bicho não se tocou fazer. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Pelo último, vamos ler aqui no livro de Salmo, concretamente no Antigo Testamento, na Antigo Testamento, no livro de Salmo, Salmo capítulo 27, na livro de Salmo 27, versículo 1 a 14. Verset 1 jusqu'à 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pede ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender nos seus templos. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de jubilo e cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desamparares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direta
por causa dos que me andam espiando. Não me entregas à vontade dos meus adversários, pois se levantará falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Podemos sentar. Amém, amém. E vamos, conforme estamos a continuar com a pregação, com o ensinamento, os 7 trovões do Apocalipse 10. Estamos a continuar. E realmente domingo estivemos aqui. Ouvimos a palavra de Deus. E assim estamos aqui para dar sequência. Amém. Vamos pegar no livro de João. Vamos pegar no livro de João. Capítulo 14. Jean chapitre 14. É o Novo Testamento. Vamos ler no livro de João. João 14. Jean chapitre 14. Versículo 1 até 9. Verset 1 jusqu'à 9. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheces o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheces e o tende visto. Amém. Jesus falava diante dos seus discípulos. Amém. Jesus estava a pregar, estava a referir que ele vai preparar-nos um lugar e depois terá que vir a nossa busca para que nós sejamos onde Ele estiver. Amém. Então, a igreja realmente, falando, o Filipe não entendeu. Porque Jesus usou as palavras: credes em Deus e credes também em mim. Amém. Então o Tomé, em plena pregação, mandou parar para pergunta e resposta. E perguntou ao Tomé, porque quando Jesus disse-lhe o Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecerei o meu Pai. E já desde agora conhecei, o conheces e o tende visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Porque o Filipe não estava a entender. Jesus disse: credes
em Deus, credes em mim. Também. Na casa do meu pai, Filipe não compreendeu a pregação do Senhor Jesus Cristo. É aí que coloca a pergunta em plena pregação. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aleluia. Amém. Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, essa palavra era Deus, e a palavra foi manifestada em carne humana. Jesus saiu numa posição invisível, até quando se tornou homem em carne humana. Tornou-se Deus em carne humana. Agora, vê o que ele está relatando aqui. Está dizendo, estou há tanto tempo convosco e não me tem conhecido, Filipe. Quem me vê a mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Veja, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E quando eu te vejo, eu não vejo teu Pai. Quando tu estás me ver, tu não estás a ver o meu Pai. Mas isso foi diferente ao Senhor Jesus Cristo. É somente para vos dizer, o Jeová do Antigo Testamento é Jesus no Novo Testamento. Se você acredita nisso, diz amém. Se estás a entender, diz aleluia. Oh, que maravilha. Agora, escuta o que o profeta está dizendo. O profeta, depois de fazer referência a dessa escritura, de João 14, 1, 9, veja como é que ele está a interpretar isso. Amém? Estou a ler aqui les choses qui doivent arriver. As coisas que hão de vir. Amém. Parágrafo 21 a 22. Parágrafo 21 a 22. 21 até 24. 21. O profeta está dizendo, depois de ter lido esta escritura, Bem, ici Jésus parle de... Aqui Jesus está a falar de... Il est parti nous préparer une place. Ele foi preparar-nos lugar. Que votre cœur ne se trouble pas. Que o vosso coração não se perturbe. Or, il parlait à des juifs. Aí ele falava aos judeus. Ele dizia, bon, vous croyez en Dieu. Bom, vocês acreditam em Deus. Alors, croyez aussi en moi. Então acredita também em mim. Como vous avez cru en Dieu. Como vocês acreditaram em Deus. Croyez en moi. Acreditam em mim. Parce que je suis le fils de Dieu. Porque eu sou o filho de Deus. Amém. Mesmo o diabo Satanás sabe o filho de Deus é Deus ele próprio em carne humana. Mesmo o diabo Satanás sabe que mora na Nzambe. E tu deves saber que o filho de Deus é Deus ele próprio em carne humana. Se você acredita nisso, diz amém. Vous voyez? Parce que je suis le fils de Dieu. Vous voyez? Então vê porque eu sou o filho de Deus. Et Dieu, e Deus, autrement dit, numa outra maneira, moi et mon père nous sommes un. Eu e o meu pai somos um. Mon père demeure en moi. O meu pai habita em mim. Et ce que vous me voyez faire, ce n'est pas moi. E aquilo que vocês me veem a fazer não é só eu. C'est mon père qui demeure en moi. É o meu pai que mora em mim. C'est lui qui fait les œuvres. Ele que faz as obras. Dieu, Deus, en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Reconciliando o mundo com ele mesmo. Oh, vamos em parágrafo 22. No parágrafo 22. Pour ces juifs, para aqueles judeus, à qui avait été enseigné de croire depuis des générations, aqueles que foram ensinados a acreditar desde gerações, que c'était chose facile de croire, que era uma coisa fácil para acreditar, qu'il existe un grand Dieu surnaturel, que existe grande Deus sobrenatural, mais de penser que ce Dieu était venu,
Mas de pensar que esse Deus tinha vindo. Et qu'il s'est manifesté à travers de la personne de son Fils Jésus-Christ. E que se manifestou através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Dieu ayant établi sa demeure dans un corps de chair. Deus estabeleceu a sua morada num corpo de carne. Os judeus não poderiam entender. Mas justo para que compreender. Acreditar num Deus sobrenatural era tudo bem para eles. Acreditar a lei de Moisés era tudo bem para eles. Mas de acreditar que aquele Deus invisível havia se feito carne, isso foi difícil para eles. É difícil hoje também para os demais. Mas para a semente predestinada, tem a revelação da palavra. Aleluia. Aleluia. Amen, amen. Oh, mon Père demeure à moi. O meu Pai habita em mim. Ce que vous voyez faire, aquilo que você me vem a fazer, ce que vous me voyez faire, aquilo que vocês ce n'est pas moi. C'est mon Père qui demeure à moi. É o meu Pai que habita em mim. C'est lui qui fait les œuvres. Ele que faz as obras. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele mesmo. Oh, eu voltei mais numa citação atrás de 21. Estamos aqui em 22. Et pour ces Juifs à qui avait été enseigné à croire depuis des générations. Para aqueles judeus que já foram ensinados desde gerações. C'était chose facile de croire qu'il existe un grand Dieu surnaturel. Era uma coisa fácil de acreditar que existe um grande Deus sobrenatural. Mais de penser que ce Dieu était venu. Mas de pensar que esse Deus tinha vindo. Et qu'il s'est manifesté à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. E que ele se manifestou através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Manifestar significa render-se visível. Manifestar linguagem como monisa na misso. Alléluia. Amen. Il s'est manifesté à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Se manifestou através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Dieu ayant établi sa demeure dans un corps de chair. Deus estabeleceu a sua morada num corpo de carne. C'était quelque chose qui dépassait qui dépassait un peu leur compréhension. Era uma coisa que ultrapassava um pouco a sua compreensão. Mais il leur dit. Mas ele lhes disse. Maintenant, agora, comme vous avez cru en Dieu, como vocês acreditaram em Deus, croyez aussi en moi. Acreditam também em mim. En effet. De facto, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Há muitas moradas na casa do meu pai. Et je vais vous préparer une place. E eu vou vos preparar um lugar. Amen. Amen. La vie de Jésus allait bientôt prendre fin ici sur terre. A vida de Jesus já estava quase a acabar aqui na terra. Il avait montré aux gens. Ele mostrou às pessoas. Il leur avait prouvé qu'il était Jéhovah manifesté dans la chair humaine. Il lhes provou que ele era Jeová manifestado em carne humana. Au moyen de grands prodiges. No meio de grandes prodígios. Des miracles. Des références bibliques. E referências bíblicas. Qu'il donnait comme référence. Que ele dava como referência. Au sujet de lui-même. Acerca dele mesmo. Il a prouvé qu'il était Dieu manifesté. Ele provou que era Deus manifestado. Or, il a dit, então, ele quand vous verrez arriver la fin de ma vie, quando vocês verão chegar o fim da minha vida, c'est dans un certain but qu'il se terminera. A minha vida vai terminar com um certo objetivo. Je m'en irai vous préparer une place. Eu irei vos preparar um lugar. Pour que là où je suis, para que onde eu estiver, vous y soyez aussi. Vocês também estejam. Par conséquent, por consequência, Jésus est en train de dire à ses disciples, Jesus está a dizer a seus discípulos, que cette vie ne se termine pas à la mort. Que esta vida não acaba na morte. Alléluia. Amen. Paragraphe 23. Paragraphe 23. Bien, puisque nous avons dit que c'est un passage utilisé pour les enterrements. Como dissemos que era uma passagem utilizada para o enterro. Amen. Amen. Souvenez-vous. Lembrai-vos. La mort est là devant nous. A morte está diante de nós. Et nous ne savons pas si. E nós não sabemos se. Il y a peut-être des gens dans cette salle. Há talvez pessoas nesta qui ne sortiront pas d'ici vivants de cette vie physique. Que não sairão daqui vivos nesta vida física. Voilà à quel point elle est incertaine. Veja a que ponto é incerto. Essa vida terrena, essa vida terrena é incerto. Não tem garantia. Oh, meus irmãos, d'ici 5 minutes, daqui a 5 minutos, il se peut que des jeunes gens, pode ser que jovens moços de pleine santé que têm boa saúde soient réduits à être des cadavres. Sejam tornados cadáveres. D'ici 5 minutes. Daqui a 5 minutos. C'est vrai. C'est verdade. Mais il se peut
aussi que Mas pode também que d'ici 5 minutes, daqui a 5 minutos nous soyons tous dans la gloire. sejamos todos na glória. Nous ne savons vraiment pas. Nós não sabemos, na C'est verdade. entre les mains de Dieu. Isto está na mão de Deus. Jésus a dit qu'il ne savait pas lui-même quand il viendrait ce moment. Jesus disse, ele também não sabia quando viria esse Mais momento. c'était entre les mains du Père Mas estava na mão do Pai et de lui seul. e dele mesmo. Bien. Bem. Mais il leur disait qu'après la mort, Mas ele lhes dizia que depois da paragraphe morte, 24, parágrafo 24, il y a une vie. há uma vida. En effet, je vais vous préparer une place. Eu vou preparar-vos lugar. Amen. Amen. Je vais vous préparer une place. Vou vous C'est-à-dire préparer pour les recevoir. Quer dizer que para o receber, Ça montre qu'il y avait, isso mostra que havia, c'est à eux qu'il s'adressait. que é a eles que ele dizia, Qu'il y a une vie, une fois, cette vie ici a pris fin. que há uma vida, uma vez que essa vida toma o fim. Quelle consolation cela devrait être pour nous. Que consolação isso devia ser De para nós. savoir qu'une fois que cette vie ici est De terminée, saber que uma vez que a nossa vida aqui il termina, y a une vie dans laquelle nous entrons. há uma vida sobre a qual entramos. Au fur et à mesure qu'on avance en âge. Assim, ao ir e à medida que avançamos na idade, Et cela devient de plus en plus une réalité pour nous. isso torna-se cada vez mais uma Et realidade. au fur et à mesure qu'on voit arriver leur terme, le jour de notre vie, E à medida que nós vimos o término dos dias das nossas vidas, on se met à... e nós On commence à s'apprêter davantage, nós começamos a nos apressar à se préparer pour cet événement grandiose. para se preparar nesse evento grande. Cette vie-ci qui se poursuit dans un autre monde, Esta vida que continua num outro mundo, à un autre endroit. num outro lugar. Alléluia. Amém. Meus irmãos, conforme que nós acabamos de explicar aqui, Dengue tudo que eu expliquei. conforme acabamos de ler como o profeta estava explicitando, Dengue tudo que eu estava na profeta que eu expliquei. dizendo que foi muito vantajoso que ele partisse, Alubaki zaki malamu mingi yakende. para que ele fosse nos preparar um lugar, Foi yakende kobongisika. para que nós sejamos onde ele também estiver. Obso tozala esika ye akozala. Amém, amém? E eu quero vos chamar a atenção Ngina benda atenção na bino. para dizer, quando Jesus está se referindo na casa do meu pai, a morada, Tangu kule sazolo bana ndako ya tata na ngeza na bisika. não significa a casa que tem chapas, blocos e todas essas coisas. Kolo bateke sana ezanda sana ba brick batol na biloko nyonso. Não, mas é um corpo celestial. Ezali nzoto o ezali ya likolo. Se você acredita nisso, diz amém. Amém. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ndako ya tata na nga ezana bisika kovanda. Não significa a casa de 1 quarto de sala, a casa de 2 quartos de sala. Não, 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 Kolo não. bateke sana ndako ya chambre salon. Significa ele foi preparar um corpo celestial. Nikolo bayake ko préparer corps o ezali celeste. Agora, entenda alguma coisa. Eu vou compreender lokomoko. Qual é a discrepância? Diferença nini? Qual é a dicotomia que existe entre a sexta dimensão e a casa do meu pai? Diferença nini entre sixième dimensão na ndako tata na. Vou falar isso rapidamente. Nakolo bangu na mbangu mbangu. Quando alguém termina aqui a sua viagem, Tango mutasili si voyage né awa na mabele. significa morrer. Nikolo bakufi. Se for um cristão, Só dali mo Cristo. ele irá na sexta dimensão. Yako kene na sixième dimensão. E todos que foram na sexta dimensão But não só bakena na sixième dimensão. não vão permanecer lá para sempre. Bako umela kuna libera na libera. E o tipo de corpo que eles têm Sorte ya nzoto bangu wazana mo. é um corpo teofânico. Ezali nzoto ezali teofanique. Depois de um determinado tempo, Après moi tango, depois, quando vai acontecer a ressurreição tango ekosale ma résurrection. dos mortos em Cristo e vivos em Cristo, Ya bakufi en Christ pe ba vivre. todos aqueles que estiverem na sexta dimensão, O nosso bazana na sixième dimensão. com um corpo teofânico, Na nzoto ezali teofanique. vão descer Bako kita sobre a terra awa na mabele. e ir diretamente onde eles foram enterrados, Okende directement esika bango bakundaki bango. onde repousam as suas exéquias fúnebres. Esika basala funeral na bango. Amém. Amém. É aí o corpo celestial, Esa place onde corps celeste. mas o corpo natural que está no cemitério, Na nzoto o naturel na cimetière. a junção daquilo
é que dá um corpo glorificado. E quando isso vai dar o corpo glorificado, todos que estiverem na sexta dimensão, mesmo o irmão Branham, virá naquela certa altura, ele vai descer naquela altura. Se você acredita nisso, diz amém. Ele vai descer junto com os mortos em Cristo. Se você acredita nisso, diz amém. Eles virão sobre a terra para revertir daquele corpo terrestre que estava no cemitério. E terá um corpo glorificado que poderia aparecer, também que poderia bem desaparecer. Tudo é um corpo que é igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acredita nisso, diz amém. E o profeta está dizendo, depois de acontecer a ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos em Cristo serão transformados. Ao abrir e o fechar de olho, todos serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares. Se você acredita nisso, diz amém. A sexta dimensão vai ser anulada. Amém. Vai ser suprimidos. Vai ser extinguido. Vai ser dissolvidos. Da maneira que no Antigo Testamento Deus havia parado com o paraíso. Levou todos os santos do Antigo Testamento, lhes colocou na sexta dimensão. Quando o tempo também da sexta dimensão vai terminar, os mortos em Cristo vão descer sobre a terra. Deus vai anular a sexta dimensão. E nós, os mortos em Cristo e vivos em Cristo, vão encontrar o Senhor nos ares. É nos ares que William Marion Branham vai nos apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Lembra-te, quando Rebeca estava para ir ao encontro do seu marido Isaac, o Eliezer levou. Amém. Rebeca não conhecia o Isaac. Mas o Isaac não se encontrou com a Rebeca na casa do seu pai. Não. O Isaac saiu da casa do seu pai, veio num lugar neutro, que é no campo. Ou se você ler Gênesis 24, 63 a 64, tu verás isso. Saiu da casa do seu pai, veio ao campo. E campo hoje significa são os ares. Amém? E Rebeca também saiu da sua morada, veio ao campo, a um lugar neutro, para que se encontrasse com seu esposo bem amado. Note, e ele não tinha o conhecido. Precisaria que alguém o apresentasse. Assim o Eliezer apresentou. Rebeca perguntou: quem é que está aí no campo? No tempo de entardecer. O Eliezer disse: é o meu mestre. Amém, amém. Agora, eu quero vos fazer entender que a sexta dimensão, amém? A sexta dimensão não é a casa do Pai. E nos ares também não é a casa do Pai. Aleluia. Oh, deixa eu ler rapidamente aqui, para vos fazer entender. Amém, amém. Eu quero vos fazer entender alguma coisa. Estou a ler aqui as 10 virgens. A palavra de Deus está dizendo o seguinte. Estou aqui no parágrafo 146. O profeta está dizendo: um desses dias, nous nous tiendrons au-delà de la terre. Nós estaremos além da terra. Là-bas, au-delà de la courbure terrestre. Aí, além da curva terrestre. Là-bas, quelque part dans l'espace. Aí, algum lugar no espaço. Nous ne serons pas encore au ciel. Nós
nós não estaremos ainda no céu. Nous serons enlevés pour les rencontrer dans les airs. Nós seremos arrebatados para o encontrar nos ar. Paragraphe 147. Parágrafo Quand Rebecca prit la prompte décision de partir avec Eliezer Quando a Rebeca tomou a pronta decisão de ir com Eliseu sur les chameaux, no camelo, afin de rencontrer Isaac, a fim de encontrar-se com Isaac, son futur mari, seu futuro esposo, il ne l'avait jamais vu. ele nunca o tinha visto. Elle savait que Dieu l'a guidé. Ela sabia que Deus o guiava. Amen. Isaac était sorti dans le champ, Isaac saiu do campo, dans la fraîcheur du soir. na frescura do Rappelez-vous, Lembrai-vos, c'est au temps du soir. era no tempo de Rebecca était sur le chameau. Rebeca estava sobre os camelos. Eliezer a dit, Eliseu disse: le voilà qui arrive maintenant. Veja, aí está a vir agora. Amen. Amém. Alors Rebecca sauta du chameau et ôta le voile sur son visage. Então Rebeca saltou do camelo e tirou o véu. Et il ne l'avait jamais vue. E ela nunca tinha Elle ne la connaissait pas. não conhecia. C'était son mari. Era seu marido, Mais elle ne l'a jamais vu. mas nunca tinha visto. Elle allait à sa rencontre par la foi. Ela ia ao seu encontro pela Je ne sais pas comment il est. Eu não sei como que ele é. Nós hoje não conhecemos como que Jesus é. Isso eu ninguém diz. Mais oh, Mas quand je le verrai, quando eu verei, lorsque les vit là-bas, quando ela tinha visto ele aí, amen, ce fut un coup de foudre. foi trovões. Il ne l'avait jamais vu. Ela nunca tinha visto. Quand il a donc vu, Então quando ela viu, c'était un coup de foudre. era trovões. Et là, ils sont venus se rencontrer dans le champ. E daí vieram se encontrar-se nos ar, Puis, no campo. il l'amena dans le royaume de son père et l'épousa. Depois levou no reino do seu pai e casou-lhe. Não esquece, Bobo está o Eliezer o apresentou, Eliezer apresenta aqui, se encontrou com Isaac, acuta na Isaac, se encontrou com Isaac, acuta aqui na Isaac, e depois dele ter se encontrado com Isaac, après ele acuta na Isaac. então o Eliezer, depois de ter apresentado depois de ter apresentado Rebeca a Eliezer, Après Rebeca, après depois o Eliezer ter apresentado Rebeca a Isaac, Après Eliezer que eu apresentei Rebeca e pai Isaac. amém? Amém. Depois dele ter se encontrado num lugar neutro que no campo, Après bango oculta na Isika ou ali neto. depois de Eliezer ter apresentado a Rebeca, Après Eliezer que eu apresentei Rebeca. levou a Rebeca na casa de seu pai. A mimi Rebeca não dá para tratar na ele. C'est vos secrétaires disent, disent Amen. Amen. Et puis il l'amena dans le royaume de son père et l'épousa. Levou ele no reino do seu pai e Paragraphe, casou-lhe. paragraphe 148. Parágrafo 148. C'est de cette façon que l'église sera enlevée dans les airs. É desta maneira que a igreja será arrebatada no En ar. pleine dans les airs. Em pleno no ar. Et rencontrera le Seigneur pendant qu'il descend. E vai encontrar-se com o Senhor enquanto ele desce. Oh, quelle affaire ça sera. Oh, que negócio será isso? Ce coup de foudre. Será trovão. Quand nous nous tiendrons sur l'orbite de cette terre. Quando estaremos na órbita desta Et terra. que nous chanterons ce chant de rédemption. E nós cantaremos cântico de redenção. Oh là 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 là. Oh lá 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 lá. Comme nous le chantons. Como nós o cantamos. Comme nous le chantons. Como nós Et cantamos. le louerons pour notre E vamos louvar la grâce rédemptrice a graça qu'il nous redentora a accordée. que ele nos deu. Et quand les anges seront rassemblés autour de la courbe de la terre, E quando os anjos estarão juntados na curva, la tête baissée, com a cabeça ne sachant pas de quoi nous parlerons, não saberiam de que estávamos a falar. ces anges n'ayant pas été perdus, Esses anjos nunca foram perdidos. ne sauront pas ce que signifie être sauvés. Não vão saber o que significa ser salvo. C'est nous qui étions perdus. Nós é que éramos perdidos. Nous l'étions. Nós Nous éramos. comprendrons Nós alors compreenderemos quelle chose horrible nous attendait. que coisa horrível nos esperava. Et qui nous a rachetés par son sang d'entre toute la famille, E ele nos resgatou pelo seu sangue dentre todas as famílias, langue, línguas, nation. nações. Quel jour de réjouissance ça sera. Que dia de regozijo será? Alléluia. Amen. Si Eliezer, depois de ter apresentado Rebeca a Isaac, E Eliezer, após a voz que eu apresentei, Rebeca e pai Isaac, depois a levou na casa do pai, après a memi andar com a tatanae, o Eliezer de hoje, Eliezer e Alelo, William Maron Branham, William Marion Branham, depois deles ter saído da sexta dimensão, après ele cobima na 6ª dimensão, na ressurreição dos cristãos, na ressurreição de Cristo, de todos os cristãos, Cristo Nionso, depois dele ter revestido o corpo glorificado, après ele colata a cor glorifié, toda a esposa do Cristo,
épouse nyonso ya Kristo da última era da igreja, ya tango asuka da sétima era da igreja, ya septième âge de l'église. William Marion Branham William Marion Branham irá de nos apresentar ye ako apresenter biso ao verdadeiro Isaac, a véritable Isaac que é o Senhor Jesus pois Cristo. ali nkolo Yesu Kristo. Se você acredita nisso, diz amém. Amen. Se você está a entender, diz aleluia. Vous allez comprendre loba alléluia. Pastor, William Marion Branham tornará a vir? William Marion Branham apoia lisusu. Sim, E a sua- mas não virá sozinho. Mais apoia ye moko te. Virá a todos os cristãos que estão na sexta Apoia dimensão, na ba Kristo nyonso baza na 6e dimension. na ressurreição, Na résurrection. com um corpo teofânico, Nas outras ali teu vão se dirigir no cemitério onde que eles foram enterrados, bako se diriger na cimetière esika bango. porque a junção do corpo celestial e o corpo do pecado que está no cemitério kosangana ya corps céleste na nzoto oyo. é que vai dar o corpo glorificado. kopesa corps glorifié. Poderiam aparecer e desaparecer, Komona na pe kokunga. e depois Après, todos nós biso nyonso seremos arrebatados. tozala enlevé. William Marion Branham, William Marion Branham nós não conhecemos o Jesus. biso toyebi nkolo Yesu te. William Branham disse: Eu já o vi, William Marion Branham alobi. eu já o tinha visto. Ngai sinamona ye. Ele vai apresentar a esposa do Cristo da sétima era da igreja Ako apresenter épouse ya Kristo. ao nosso Senhor Jesus Cristo E pa nkolo Yesu Kristo na biso. nos ar. Na mapata. Eis aqui Tala ye oyo. o vosso marido que estão à espera. Bali na bino oyo bozalaki kozela. Se você acredita nisso, diz amém. Soki ndima ngolo ba amen. É nós, Ezali biso. William Marion Branham, William Marion Branham. todos nós juntos Biso nyonso ensemble. seremos levados na casa do Pai. Tokomemama na ndako ya tata. O que é a casa do Pai? Ndako ya tata ezali nini? A casa do Pai é a sétima dimensão. Ndako ya tata ezali 7e dimension. Olha, entende? Vou comprendre. O paraíso foi anulado. Paradis ezalaki annulé. Todos os santos foram tirados no Antigo Testamento, foram levados na sexta dimensão. Base nyonso bazalaki na paradis bamemaki bango na E 6e quando dimension. toda a sexta dimensão será desvaziada, Ntango 6e dimension nyonso ekozala vide, Deus também vai acabar com a sexta dimensão. nzambe mpe akoannule 6e dimension. Agora nota, Siko note. o paraíso foi anulado Paradis ezalaki annulé. para dar o lugar à sexta dimensão. Epesa esika na 6e Quando dimension. toda a sexta dimensão vão descer, Ntango 6e dimension. a sexta dimensão vai ser anulada. 6e dimension ekozala O annulé. único lugar Esika kaka que moko. nós vamos nos encontrar com Cristo Oyo biso tokokutana na Kristo. é nos ar. Eza na mapata. E quando nos encontramos nos ar, Tokokutana na mapata. e Jesus Penkolo Yesu. deve nos levar na casa do Pai para a festa das bodas. Singela mema biso na ndako ya tata mpo na fête de noces. Amém. Amém. E a casa do Pai que nós acabamos de ler aqui no João 14, 9. Ndako ya tata oyo touti kotanga na Jean 14, 1 jusqu'à 9. Aleluia. Amém. É a sétima dimensão Ezali 7e dimension. onde vive Deus. Esika nzambe azali. Se você acredita nisso, diz amém. Soko tondima ngo loba Se amen. estás a entender, diz aleluia. Ozali comprendre loba alléluia. Porque a quinta dimensão não podemos ir, é para os pecadores. 5e dimension okoki okende kuna te mpo eza mpona basumu. Sexta dimensão foi anulado, não podemos voltar lá. 6e dimension ezali annulé tokozonga. A quarta dimensão, o mundo das ondas, não podemos voltar. 4e dimension ezali monde ya baonde tokoki okende A kuna. primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão 1e dimension, 2e pe 3e. é que faz parte desta terra. Osala partie ya mabele oyo. O encontro com Jesus é nos ares. Kutana na nkolo eza na mapata. E depois, Après, não vamos nos encontrar com Jesus com os corpos teofânicos. Não, não, não. tokokutana na nkolo Yesu te na nzoto oyo ezali théophanique te. O corpo teofânico é reservado para a sexta dimensão. Corps théophanie ezali réservé mpona 6e O dimension. corpo glorificado Corps glorifié é reservado para que nós nos encontremos com Jesus nos ares ezali réservé mpo biso tokutana na nkolo Yesu na mapata. e depois nos levar, Après amema biso. aleluia, Amém. até a sétima dimensão. Kino na 7e dimension. Se você está vivo, diz amém. So ozali vivant loba amen. Se você não morreu, diz aleluia. Soki okufi te loba alléluia. Oh, que maravilha. Merveille. Deixa eu ler. Pastor, deixa eu ler. Estou a ler aqui a adopção. Adoption. Estou aqui na página 23. Na page 23. O profeta estava na sexta dimensão. O profeta ezalaki na 6e dimension. Escuta o que ele fala. Yoka oyo bayebisaki ye. J'ai dit, mais il y a des millions, il n'y a pas autant de Branham que ça. Há milhões, não há tantos Branham como isto. Et cette voix a dit, E aquela voz diz: ce ne sont pas des Branham, não são Branham, ce sont tes convertis. são teus Ce convertidos. sont ceux que tu as conduits au Seigneur. São aqueles que você conduziu ao Senhor. Il a dit, certaines de ces femmes que tu vois
que tu trouves si ravissante. Ele disse que algumas das mulheres que você está a ver muito bela. Amen. Amém. Avait plus de 90 ans. Tinha mais ou menos 90 anos. Quand tu les as conduits au Seigneur. Quando você les conduziu ao Ce n'est Senhor. pas étonnant qu'il crie. Qu'elle crie. Não é de admirar que eles. Notre précieux frère. Nosso precioso irmão. Et tous se sont écriés ensemble. Todos gritaram em conjunto. Ils ont dit, Eles disseram, si tu n'avais pas accepté d'y aller, se você não aceitasse de ir, nous ne serions pas ici. nós não estaríamos aqui. Je regardais autour de moi, Olhei à minha volta. je pensais, Eu pensei. mais je ne saisissais pas. Eu não estava compreendendo. J'ai dit, oh, Eu disse, oh, où est Jésus? onde está Jesus? J'ai tellement envie de le Eu voir. quero lhe ver de tal maneira. Ils ont dit, Ele disse, il est juste plus haut. está mais alto ainda. Não esqueça, Bobossa na terra. os santos estiveram na sexta dimensão. Bacemba, daqui na fizemos. Branham me disse, eu quero ver Jesus. Falaram, ele está mais em cima. Significa, depois de sexta, é a sétima dimensão. Se você acredita nisso, diz amém. Ele diz, il est juste plus haut là. Disseram que está mais alto Dans cette direction. nessa direção. Ils ont dit, un jour il viendra à toi. Dia ele virá a ti. Vous voyez, tu as été envoyé comme chef. Você foste enviado como chefe. Alors Dieu viendra. Então Deus virá. Et quand il viendra, Quando ele virá, d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. primeiramente ele vai te julgar segundo aquilo que você Si il entre ou pas, Se entra ou não, en dépendra. depende. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. Nós entraremos naquilo que você tem ensinado. Je dis, Eu disse, oh, que je suis content. eu estou contente. Est-ce que Paul sait qu'il devrait être jugé comme ça? Será que Paulo também será julgado como assim? Est-ce que Pierre devrait être jugé comme ça? Será que Pedro também será julgado Os assim? santos responderam, oui. Bacemba, vamos ter que... Je dis. Alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêché. Eu disse, então, preguei cada palavra que eles pregaram. Je n'en ai jamais dévié. Eu nunca desviei. Ni d'un côté, ni de l'autre. Nem de um lado, nem do outro. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Ele batizava em nome de Jesus. Et j'ai fait de même. Também fiz o Ils mesmo. enseignaient le baptême du Saint-Esprit. Eles ensinavam o batismo do Espírito Et Santo. j'ai fait de même. Também fiz o mesmo. Tout ce qu'ils ont enseigné, Tudo quanto eles moi ensinaram, aussi je l'ai enseigné. também ensinei. Et ces gens-là se sont écriés. E aquelas pessoas gritaram. Ils ont dit, Eles disseram, nous le savons. nós sabemos. Et que nous savons qu'un jour, Nós sabemos que dia nous retournerons sur la terre avec toi. nós vamos voltar na terra contigo. Estão a entender? Os santos que estão na sexta dimensão estão a dizer, nós soubemos Basolo babiso to que yebi. nós voltaremos sobre a terra contigo, William Maron Branham. Kozonga na mabele na yo William Marion Branham. Alléluia. Nous regresserons, hein? Nous retournerons sur la terre avec toi. Nós voltaremos sobre a terra contigo. Ils ont dit, Jésus viendra Jesus virá. et tu seras jugé selon la parole que tu auras prêchée. E você será julgado segundo a palavra que tens pregado. Après, Depois, si tu acceptes à ce moment-là, se você é aceite naquele momento, tu le seras. você será. Ils ont dit, Eles disseram. après, Depois, tu nous présenteras à lui comme le trophée de ton e ministère. você vai nos apresentar a ele como o troféu do teu ministério. Onde que William Maron Branham vai nos apresentar a Jesus como o troféu do seu ministério? Esse canino William Marion Branham que eu apresentei, bicho com colo esse logo. Não é na sexta dimensão. Exato, na sexta dimensão. Porque a sexta dimensão está no lado. O sexta dimensão que eu falei nele. Não é sobre a terra. Não é uma beleza. Porque nós viemos para tomar a nossa carne, o nosso corpo de pecado, para termos o corpo glorificado. Amém. Amém. Também, ele, William Marion Branham, todos nós juntos iremos nos ares, porque ele que conhece todos nós atrás de William Marion Branham. Estamos à espera nos ares para que ele nos apresentasse a Jesus. E no momento de entardecer, que Jesus vai descer da casa do Pai, nós também deixamos a nossa morada. Jesus desceu a morada do Pai, nós também deixamos a nossa morada aqui à terra. Amém, amém. Nos encontramos num lugar neutro. É aí que William Marion Branham vai nos apresentar ao Senhor Jesus Cristo. E depois vai nos levar na sexta dimensão. Na sétima dimensão. Na sétima dimensão. Na sétima dimensão. Amém, amém. Amém. Vai nos levar na sétima dimensão. Na sétima dimensão.
Casa do Pai. Ndako ya tata. Et a sétima dimensão. Septième dimension. Deixa eu terminar de ler aqui. Après que tu nous présenteras à lui comme des trophées de ton ministère. Depois vai nos apresentar a ele como Ils ont dit, do seu ministério. tu nous conduiras vers lui. E você vai nos conduzir até ele. Et tous ensemble. E todos nós juntos. Amen, amen. Amen. Tu nous conduiras à lui. Você vai nos conduzir a ele. Se você está comigo, diz amém. Amém. E iremos depois na casa do Pai, Après tu querendo andar com a tata. onde que haverá a festa das bodas. Esse cara fête fête de nossa coisa Na sétima dimensão. Na septième dimension. Durante 3 anos e meio. Pendant 3 ans et demi. Enquanto que Jesus vai fazer uma deslocação, Quando essa coisa lá nos déplacement. deixando na casa do Pai, depois da festa das bodas, Après fête de nós. para ir a Israel, Na Israel. porque Elia e Moisés Ele na Moisés. devem chamar os filhos de Israel. Israel. E Jesus, a grande expiação, E expiação munene. deve ser apresentado para os povos de Israel. E Senhor vai lá sair na peuple de Israel. E naquele momento, nós já não estamos sobre a terra. Nós estamos do outro lado. Amém, amém. Oh, deixa eu contar. Après que de nous présenter à lui comme le trophée de ton ministère. Depois de nos apresentar. Desculpa, tu nous présenteras à lui comme le trophée de ton ministère. Vai nos apresentar a ele como troféu do teu ministério. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui. Eles disseram, Et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour y vivre pour toujours. Vamos voltar na terra para viver para sempre. Depois de 3 anos e meio. Après 3 ans et demi. Aleluia. Amém. Depois de 3 anos e meio. Après 3 ans et demi. Nós voltaremos sobre a terra. Para viver. Se você está comigo, diz amém. Amém. Não faz confusão. Não fala que a sexta dimensão, depois da ressurreição, nós vamos na sexta dimensão. Não, 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 não. A sexta dimensão será anulada. Já será anulada. Agora escuta o que o profeta está a dizer aqui. Vocês vão entender. Amém, amém. Escuta o que o profeta está a dizer. O profeta está dizendo: oh, j'aimerais certainement aimer l'entendre prêcher. Eu gostaria certamente de ouvir ele pregar. De ouvir Jesus a pregar. Tout ce que j'aime, tudo que eu quero, c'est d'écouter une bonne prédication. É de ouvir uma boa pregação. Écouter un homme prêcher. Ouvir homem pregando. Je crois cependant que eu acredito que durante de toutes les prédications que j'ai jamais entendues de ma vie, de todas as pregações que eu nunca tinha ouvido da minha vida, j'aurais vraiment aimé vivre pour l'entendre. Eu gostaria mesmo de viver para lhe ouvir. Ouvir Jesus ele próprio a pregar. Quand il s'est tenu là, quando ele estava aí, et il a dit, ele disse: venez à moi, vindes a mim, vous tous qui êtes fatigués, vocês todos que estão cansados et chargés, e carregados, je vous donnerai du repos. Eu vos darei o repouso. N'auriez-vous pas aimé d'entendre cela? Não gostariam de ouvir aquilo? Je pense que nous n'entendrons plus jamais cela. Eu acredito que nunca ouviremos mais aquilo. Mais voici une chose que nous attendrons. Mas veja uma coisa que nós esperamos. Si nous sommes fidèles. Se nós somos fiéis. Vous qui êtes bénis. Vocês que estão abençoados. Entrez dans la joie du Seigneur. Entra na alegria do Senhor. Qui a été préparé pour vous. Que foi preparado para vós. Avant la fondation du monde. Antes da fundação do mundo. Vous avez été fidèles à peu de choses. Vocês foram fiéis em poucas coisas. Dieu vous confiera beaucoup. Deus vai vos confiar muito. Aleluia. Parágrafo 14. Parágrafo 14. Estou a ler aqui, não esquece, estou a ler aqui sobre a sua palavra. Eu li aqui no parágrafo 13, justamente no meio. Na parágrafo 13, na catequese. Agora estou aqui no parágrafo 14. Na parágrafo 14. Amém. Amém. Quand le temps, quel temps merveilleux. Que tempo maravilhoso. En pensant à ce soir-là. De pensar naquela tarde aí. Lorsque toutes les batailles seront terminées. Quando todas as batalhas serão terminadas. Nós. Biso. Os santos saíram na sexta dimensão. Vieram sobre a terra. Foram transformados. Um corpo glorificado. Junto com William Marlon Branham. Nos encontramos nos ares. William Branham nos apresenta ao Senhor Jesus Cristo. Como o nosso esposo. E depois junto vai nos levar na sétima dimensão. O profeta agora está a dizer: vê o que vai acontecer. Aqui não é na sexta dimensão. A dimensão já foi anulada. Também não é sobre a terra, porque a esposa já é arrebatada. Também não é nos ares. Aleluia. Mas na casa do Pai. Mas na sétima dimensão.
dimensão. Mais na sétième Quel dimensão. temps merveilleux en passant à ces soirées-là. Que tempo maravilhoso pensando naquela tarde aí. Lorsque toutes les batailles seront terminées Quando todas as batalhas serão terminadas. et que nous serons autour de ces grands soupers de noces. Nós estaremos à volta desse grande boda dos cordeiros. Amen. Amen. Ne serait-ce pas merveilleux? Não será maravilhoso? Je regardais de l'autre côté. Bon, je regarderai de l'autre côté de la table. Eu olharei no outro lado da mesa. Hein? Vão colocar uma mesa grande Bakotia mesa oyo ya mulayi. na casa do pai. Na ndako ya tata. Não é no Isar. Eza na mapata te. Todos os santos vão ficar aí sentados. Base nyonso bakozala kuna. William Manon Branham também vai estar aí. William Manon Escuta o que ele está dizendo. Je regarderai de l'autre côté. Branham está dizendo. Je regarderai de l'autre côté du souper de noces. Eu olharei do outro lado da mesa. Ah, je regarderai de l'autre côté de la table. Eu olharei do outro lado da mesa. Et il arrivera que je verrai assis là de l'autre E côté. vai acontecer que eu verei sentado aí no outro Frère lado. Willett. O irmão Willett. Et en regardant ces autres personnes ici. E olhando outras pessoas daqui. Hein, qui estão aqui même na igreja. Eh bien, ils étaient à la réunion à Connellsville. Eles estavam na reunião. Essas pessoas que estão aqui, que estiveram na reunião aí de Connellsville. Aqui na reunião Connellsville. Vous savez, je crois bien que nous aurons à pleurer juste un peu. Eu acredito que vamos chorar um pouco. As pessoas vão chorar. Batu acolher lá. Aí, Kuna. na sétima dimensão. Sétième dimension. Ne le pensez-vous pas? Você não acham? Quand je serai de l'autre côté de la table, Branham na mesa. Frère Branham na mesa. Uma longa mesa será colocada. Mesa munene E todos os santos através do mundo vão sentar. Senhor ya mokili bakovanda. Aleluia. Amém. Oh, que maravilha. Merveille nini. Amen, amen. Amen. Quand je serai de l'autre côté de la table, Quando olharei no outro lado da mesa, hein, de l'autre côté de la table, et je verrai cela. eu verei isto. Tous ceux qui seront là, Todos que estarão lá, les vétérans portant des cicatrices de la vieille bataille, o veterano levando com ele cicatriz da velha batalha, inclinés par-dessus la table, inclinado por cima da mesa, se tenant les mains dans la main, pegando-se mão a mão, hein, les uns les autres, com o outro, pleurant de joie. chorando de Ne alegria. serait-ce pas merveilleux? Não será maravilhoso? Et je peux entendre une annonce claire, Eu posso ouvir anúncio le claro, retentissement des trompettes. soar de trombeta. Le roi sortira dans sa beauté. O rei vai sair na sua bondade. Ah, Jésus, o rei, va sair com a sua beleza. Coloque sua na Revêtu de ses robes majestueuses. Vestido do seu vestido majestoso. Il marchera le long du table. Ele vai andar ao longo da mesa. De ses propres mains. Nas suas próprias mãos. Il nous essuiera des larmes de nos yeux. Ele vai limpar as lágrimas. Jésus, ele próprio, vai nos limpar as lágrimas. As lágrimas das nossas vistas. Et il dira, maintenant ne pleurez pas. Agora não chora. C'est fini. Acabou. Amen. Amen. Je vis pour ce jour-là. Eu vivo por causa daquele dia. Branham, eu vivo por causa daquele dia. C'est la raison pour laquelle je pense. Razão pela qual eu penso. Ah, c'est la raison pour laquelle je me presse. Razão pela qual eu estou apressado. J'implore. Eu estou a implorar. Je plaide. E eu estou a pedir. Pour les âmes perdues. Para as almas perdidas. Et je fais tout ce que je peux. E eu faço tudo o que posso. Pour les amener au Seigneur Jésus. Para lhes levar ao Senhor Jesus. Se você acredita disso, diz amém. Se estás entendendo, diz aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, saiba alguma coisa. Compreenda e entenda. Que realmente nós, depois dessa vida aqui, depois de nós ter partido da sexta dimensão, depois de sair os mortos em Cristo, descer sobre a terra, para revestir do seu corpo que veio do pai e da mãe, que está no cemitério, para dar um corpo glorificado. Junto com William Maron Branham, iremos nos ares. Ele nos apresentará o Senhor Jesus Cristo. E depois vamos levar à casa do Pai, que é a sétima dimensão. Meus irmãos, minha irmã,
Eu quero te entender, quero dizer alguma coisa. Eu só quero dizer alguma coisa. Que o tempo já terminou. É o momento de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus é esta mensagem do último tempo. Vamos levantar para nós orar. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Que cada um ora. Dizer, Senhor, obrigado pela sua graça. Obrigado por ter falado. Por ter falado comigo. Por ter me convencido através da sua palavra. Senhor, amanhã pode ser tarde demais por mim. Salva-me hoje. Tira-me do pecado. Transforma meu ser. Eu quero ser verdadeiramente um cristão. Afasta o mundo na minha vida. Quero levar uma vida consagrada. Uma vida abandonada. Uma vida real. Em Cristo Jesus. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém. Deus abençoe.